mas ao quadrado formado pelo número de nós. Então, com 4 pessoas, não é 2 vezes melhor do que uma rede mais do que de 2 pessoas, é mais do que 2 vezes mais. Então, quanto mais pessoas na rede, mais valiosa será essa rede. E ela vai crescer a uma taxa cada vez maior. É claro que podemos reconhecer isso nas nossas interações diárias com tecnologias em rede, certo? Se nenhum dos seus amigos estivessem no Facebook, por exemplo, não haveria nem por que estar lá, não é? Mas se a maior parte dos seus amigos está lá, claro que vale a pena você entrar no Facebook. Não sei quais são as redes que vocês participam. Tecnologias de chat, Skype, Twitter. Mas o valor de fazer parte dessas redes reside numa função de crescimento cada vez maior de entrada de outras pessoas nessa rede. E também podemos ver, na nova economia digital em rede, novos tipos de empresas e formas de organização. Não são rigorosamente diferentes, mas, na verdade, a ênfase ou o valor está um pouco diferente na forma como elas se organizam, essas empresas. Por exemplo, algumas são mais horizontais, mais descentralizadas. O Hélio falou na conferência de scholars, dos acadêmicos, alguns meses atrás, sobre a rede estrela do mar, que não tem nenhum cérebro central. Você pode me corrigir se eu estiver errado, Hélio, mas você poderia cortar um dos braços da estrela e ela continua crescendo. Você pode cortar ela até o meio e cada metade vai crescer e você vai ter 2 estrelas do mar. Então são organizações que não têm um nódulo central ou um cérebro central, por meio do qual todas as decisões são tomadas. Em vez disso, ela tem uma estrutura muito mais solta, descentralizada. Por exemplo, vamos pensar em software tradicionalmente projetado. A maior parte dos proprietários, com uma equipe de programação, que dá ordens para as pessoas fazerem diferentes partes do trabalho. E comparem isso com uma comunidade de fonte aberta, por exemplo, na qual muitas pessoas participam, sem nenhuma hierarquia clara. É quase uma ordem espontânea que surge disso, e não uma estrutura ordenada, top-down, de cima para baixo, hierárquica. Normalmente, essa distinção clara é exagerada. Na verdade, não é verdade que não existe hierarquia e que ela não seja importante. Para mim, isso é um exagero, é um mito. Ainda assim, parece que estamos vendo, de fato, mais tipos de organizações descentralizadas. E aquelas grandes e mais importantes estão dando mais ênfase a estruturas mais frouxas e não tão estritas. Essa também é uma característica da nova economia digital em rede. Claro que também existem implicações mais amplas, além do domínio econômico, e por isso é tão importante. Por que as pessoas se importam tanto com essas coisas? De uma perspectiva puramente econômica, o surgimento do comércio eletrônico, facilitado pela internet e pelos computadores pessoais, e pelas redes celulares e tal, com certeza abriram novos mercados para diferentes tipos de transações. Você pode comprar coisas através do celular, você pode comprar pela internet, você pode assistir a um vídeo, você pode fazer um gato na TV a cabo, através de um dispositivo. Então, há muito dinheiro em jogo hoje, criando novas mercadorias, novas formas de troca e de comércio através do e-commerce, tanto para os consumidores como para as empresas. B2B, B2B, business to business, entre empresas, também tecnologias de rede, móveis, digitais. Tudo isso não é só criado por empreendedores, mas também fornece um ambiente
no qual ainda mais empreendedorismo pode florescer. E para quem está interessado em crescimento e desempenho econômico forte, lógico que nós gostamos muito dessas novas tecnologias em rede, porque elas têm um papel muito importante para melhorar as condições econômicas. Mas não se trata apenas de questões econômicas, também trata-se de questões sociais e culturais, certo? A revolução no Egito, que as pessoas chamam da revolução do Facebook, por exemplo. Por quê? Se acreditarmos que das novas contas que tem no Facebook, vocês vão se dar conta que as pessoas estão organizando seus protestos e tal, tudo através do Twitter, do Facebook e através de SMS lá. E é muito difícil para as autoridades centrais controlar isso. No Iêmen, na Tunísia, até mesmo na Líbia, é difícil eles conseguirem impedir os protestos, sendo que os governos não conseguem controlar o fluxo dessas informações. E para nós, como libertários, como economistas austríacos, como pessoas interessadas em provocar a mudança social rumo à liberdade e contra o estatismo, temos uma série de ferramentas fantásticas à nossa disposição, que os nossos ancestrais só poderiam sonhar e provavelmente não poderiam nem ter sonhado. Eu estou envolvido com a economia austríaca e com o movimento libertário há uns 25 anos. E eu gosto de conhecer e conversar com pessoas de todas as idades para fazer novas amizades. E eu sempre pergunto, como que você entrou nesse assunto? Talvez vocês já passaram por isso. Como vocês ouviram falar sobre o Mises Brasil, o Mises Brasil? Como você descobriu quem era o Mises? Como você chegou até essa conferência? Como você chegou até esses livros? Como você descobriu essas ideias? E a história de cada um é sempre diferente. Mas há muito tempo, quando eu era jovem, e mesmo antes disso, as pessoas tinham mais probabilidade de aprender isso com outras pessoas, de um professor, por exemplo, talvez de um parente, de um pai, uma mãe, através de um colega. Mas o tamanho da rede austríaca era bastante pequeno naquela época. A maior parte dos acadêmicos que trabalhavam com a economia austríaca estavam isolados, eles estavam bem distribuídos, um numa universidade aqui. E você, por exemplo, conhece muitos economistas austríacos que dizem, eu achei que eu era o único no meu país, até hoje eles dizem. E eu fiquei chocado de descobrir que havia mais um. Agora, a maior parte de vocês encontraram essas ideias pela internet. Muitos de vocês, tenho certeza, vocês se interessaram em algo, vocês estavam fazendo uma busca no Google, estavam navegando na internet, e aí descobriram essas ideias, e aí encontraram outras pessoas, conheceram outras pessoas. Então a distribuição, o espalhamento e o crescimento do movimento libertário austríaco acontece assim hoje. Eu já coletei alguns dados, mas eu ainda não concluí isso. Mas eu imagino que seria algo como a lei de Moore, que o austrianismo está crescendo a uma taxa de velocidade cada vez maior, porque podemos comunicar muito mais e partilhar mais ideias. Pense agora na quantidade de livros e artigos, desde os mais novos até os clássicos, que você pode tipicamente baixar de graça na internet. Pensem nas palestras disponíveis hoje em dia. Usando o YouTube, por exemplo, e o misesbrasil.org, assim por diante, você praticamente pode fazer um doutorado sem nem sair de casa estudando. Você pode ser convertido a um austrianismo de pijama, se quiser. Algo que não teria sido absolutamente possível para gerações anteriores. E muitas pessoas que eu conheci aqui no Brasil e outros jovens dos Estados Unidos aprenderam sobre a economia austríaca através do movimento do Ron Paul. E assim eles descobriram através do Mises, do Hayek.
do Rothbard e de outros. O Ron Paul, o sucesso que o Ron Paul teve nos Estados Unidos, normalmente é atribuído à sua equipe, aos seus seguidores e ao seu uso inteligente da internet nesse sentido e as tecnologias de rede, porque ele levantou muitos fundos pela internet, muito mais em relação à quantidade total arrecadada pelos seus rivais. O Obama e seus seguidores são bons no uso da internet, eu tenho que reconhecer, mas dentre os candidatos republicanos, o Ron Paul foi o mais bem-sucedido, com certeza, em termos de publicidade e na arrecadação de fundos, através de redes e da internet, através de meios descentralizados. Então, isso é algo muito importante para uma cultura e para a sociedade como um todo. É claro que também há críticos, há pessoas que se preocupam que estamos passando tempo demais nos computadores, aos computadores, com os nossos amigos virtuais e que não socializamos mais da forma como fazíamos. E o Robert Putnam, sociólogo, escreveu um livro há uns 10 anos chamado Bowling Alone. Não sei se vocês já viram, quer dizer, jogando boliche sozinho. Ele reclama que os americanos não estavam mais tão envolvidos em organizações cívicas, em clubes, grupos comunitários, parcialmente porque eles passam tempo demais vendo televisão, jogando videogame, surfando na internet. As pessoas da minha geração, ou mais velhas, reclamam que quando as pessoas jovens se reúnem para ouvir música, não significa que você senta lá no apartamento do amigo e coloca o CD. Significa que todo mundo troca MP3, e vocês estão na mesma sala da MSN, cada um está ouvindo a sua música. Então é diferente, é um tipo de partilhamento diferente de quando eu era pequeno. Tem também um outro livro chamado Alone Together, Juntos, Sozinhos, ou Sozinhos Juntos, que é um crítico que se preocupa que estamos gastando tempo demais nas tecnologias, em rede, mas não é o mesmo tipo de rede presencial que tínhamos. Então, isso é algo que há críticos e comentaristas estão comentando no geral. O lado negativo, como eu já sugeri, é que algumas pessoas falam algumas coisas meio malucas mesmo. Há algumas ideias malucas por aí, sobre redes e tecnologias. Tem um livro que saiu em 98, do jornalista que também escreve para Wire Magazine, chamado Kevin Kelly. Ele dá muitos exemplos do que eu considero de afirmações malucas e